como é que tu caracterizaria o que é a personalidade? Tem vários teóricos que estudam Uhum. personalidade. E tem vários teóricos que estudam também transtornos de Uhum. personalidade. Mas acho que se a gente pensasse numa definição abrangente sobre personalidade, são características corriqueiras, né? São características Duradouras? duradouras de uma pessoa junto com comportamentos. Uhum. Então, são características duradouras que também têm comportamentos que fazem a pessoa acabar agindo de uma determinada forma. E isso envolve uma série de aspectos, como, por exemplo, valores, objetivos, Motivações? motivações, aspectos emocionais, né? Como essa pessoa ela traz a emoção dela e representa essa emoção dela na vida real e no cotidiano e assim por diante. Tem várias outras que compõem isso. Então, de uma forma geral, personalidade poderia ser caracterizada dessa maneira. Não, e é muito legal, né? Porque essa definição que tu traz, de novo, a gente vai ter várias definições dentro da literatura. O que a gente tem da APA, né? Uhum, Vai dizer que a personalidade se refere a características e comportamentos duradouros uhum, que compreendem a um ajuste único de uma pessoa à sua vida, incluindo principais traços, interesses, motivações, uhum, valores, autoconceito, uhum, habilidades e padrões emocionais. exatamente. Então, realmente fazendo esse englobamento de vários aspectos que fazem com que a pessoa seja do jeito que ela Uhum, é. uhum, E daí quando a gente pensa nisso, né, e quando tu fala dessas questões sobre valores, sobre motivações, padrões emocionais, quão importante é tu poder avaliar isso com os pacientes, mesmo quando o indivíduo não tem um transtorno? fundamental. Mais uma Uhum, vez, porque a gente precisa saber para onde a gente está direcionando e pensando no que o paciente precisa naquele momento do tratamento. uhum, Né? Então, ter essa clareza de como esse paciente funciona, de como ele se direciona, como ele se organiza dentro da vida dele. E aqui a gente pode incluir mais, né, Léo? A gente pode incluir a questão da cultura, a questão uhum, social, em termos de vulnerabilidade ou não, ou outras características sociais envolvidas também. uhum. Então, o paciente está envolvido dentro de um contexto. E esse contexto precisa ficar claro para que a gente também saiba como lidar com ele da melhor maneira possível dentro do contexto de terapia. Então Perfeito. tem esse contexto todo, tem as emoções, tem comportamentos, tem experiências de vida, tem aspirações, tem metas pessoais, tem uma série de aspectos. E aí se a gente volta, né, para um passo inicial do processo terapêutico, pensando principalmente em anamnese, numa estruturação de caso, essas são perguntas que são fundamentais de serem feitas lá no início, para que a gente já tenha de antemão ideia de para onde a gente está indo, né? Qual que é a direção que a gente realmente está fazendo. E eu acho muito legal da gente poder falar isso, porque a gente acaba quebrando com alguns mitos que psicoterapias cognitivas só olham para a sintomatologia e para o que está, por exemplo, de errado com o indivíduo, que está trazendo sofrimento para o indivíduo. Não, a gente quer também fazer essa construção de como que esse indivíduo está aqui hoje na minha sala apresentando Uhum, determinados comportamentos ou atitudes disfuncionais, como que ele se desenvolveu para poder estar apresentando isso. uhum, Porque existe uma história e uma explicação também de como há um desenvolvimento disso. uhum, E quando a gente pensa em personalidade, eu acho que isso fica interessante, porque a gente não sai necessariamente de um uhum, determinismo uhum, 100% uhum, uhum, biológico das coisas. A gente está vendo aí como o contexto ele pode estar implicando, como vários outros pontos são fundamentais. Até porque vão existir, né? Fatores de risco e fatores protetivos para exatamente, quase qualquer transtorno psiquiátrico que a exatamente. gente para observar, né? Então, se, por exemplo, eu estou no consultório, eu recebo um paciente pela segunda, terceira vez, eu estou nesse processo de anamnese. Uhum, O que me vem na cabeça enquanto eu entrevisto, enquanto eu faço toda essa construção, é quem é essa pessoa? uhum, Da onde que ela veio? O que ela busca? Quais são as dificuldades que ela tem? Quais são as potencialidades que ela tem? E a partir daí, como a gente vai fazer para que ela chegue realmente nos objetivos terapêuticos que ela traz? uhum. Ou como a gente vai atingir esses motivadores que ela traz como sendo importantes na terapia? E aí vem também todos esses questionamentos que a gente acabou de fazer, né? Eles estão englobados nessas perguntas. Mas acho que a postura curiosa de tentar entender essa pessoa como ela é, né, e saber também de como é o funcionamento dela em termos de personalidade é fundamental para a gente saber, de novo,
né? Que caminho a gente está seguindo e qual é a melhor maneira da gente ajudar ela. E às vezes também definir, desculpa, eu te cortei, Não. mas às vezes também definir se nós somos os melhores terapeutas. Se daqui a pouco tem outro terapeuta ou outra terapeuta que tem uma característica mais adequada para essa pessoa. Que tem domina uma abordagem que seria melhor para aquela Exatamente. pessoa. E eu acho que é legal quando tu traz isso, porque me remete àquela frase famosa da Marsha Linehan, que é a desenvolvedora da terapia comportamental dialética, que fala que os pacientes estão fazendo o melhor que eles podem, mas isso não quer dizer que eles não podem melhorar. Então, da gente poder também ter isso em mente, que a gente precisa entender esse histórico, como ele chegou ali, para a gente poder ir evoluindo. Mas, pensando em evolução, pensando em construção, como que se dá o desenvolvimento da personalidade? Quais são fatores que entram, interagem para desenvolver a personalidade e como ela vai se formando? A gente, de novo, tem muitas pesquisas sobre e não tem um consenso necessariamente sobre como essa personalidade vai se desenvolvendo ao todo. A gente tem várias ideias que são super interessantes e que vão se compondo. Mas de uma forma geral, mais uma vez, acho que os grandes componentes que desenvolvem uma personalidade são os fatores genéticos e biológicos, as interações sociais com as pessoas, as figuras dos cuidadores, os aspectos familiares, a forma como o temperamento dessa pessoa também, né? E, ao mesmo tempo, como ela vai reagindo de acordo com os estímulos que ela vai recebendo. Um outro fator que é importante nessa construção da personalidade, talvez muitos já tenham ouvido falar sobre essa distinção entre temperamento e caráter, né? Então, isso aqui também compõe muito essa construção de personalidade. Não, perfeito, né? Porque a gente vai pensar nessa interação como um todo e a gente vai ter alguns estudos, né? Tem até vários estudos de gêmeos. Então, vão pegar gêmeos e vão analisar como há o desenvolvimento ou não de transtornos psiquiátricos ou até mesmo da própria personalidade. O que a gente tem mais de evidência dentro da literatura, né? Que em torno de 50% a gente vai ter de herdabilidade genética para a nossa personalidade. O que isso nos diz? É que 50% pode estar mais ou menos determinado da forma que a gente nasce. Isso não quer dizer que a gente vai pegar 25% da mãe, Exatamente. 50% do pai e assim por diante. Mas existe uma carga genética que ela é importante para a gente poder pensar. Sim. Até mesmo porque a gente sabe que existem outros fatores que vão potencializar questões genéticas Ou diminuir. Né? E até pensando em epigenética, de quais são esses genes que vão ficar mais ativados ou não. Dentro de estudos, por exemplo, com gêmeos, tem um estudo muito, muito, muito antigo que fala sobre, que acompanhou gêmeos durante o desenvolvimento deles com os mesmos pais, na mesma escola, com amigos muito similares, com um contexto social muito similar, etc. E a personalidade dessas duas pessoas se desenvolveu completamente diferente. Né? Ué, mas qual que é a explicação, então, se a genética deles é igual? Né? São gêmeos univitelinos e eles são, em tese, geneticamente totalmente iguais. É porque existem componentes que vão fazer essa ativação genética mais ou menos. E aí vai depender muito também da interpretação, não só biológica, mas cognitiva e emocional também, que cada um vai fazer. Então, se nós dois, por exemplo, temos genéticas completamente distintas. Se a gente passasse pela mesma situação, provavelmente eu teria uma interpretação, tu teria uma interpretação completamente distinta. Perfeito. Não? Por que tem pessoas que, por exemplo, chegam dentro de um determinado... Sem levar muito para a questão de padrões de personalidade, pensar em distorções cognitivas, etc. Mas pensando assim, única e exclusivamente nisso que a gente está falando. Tem uma situação social e alguém acha isso ameaçador e uma outra pessoa não acha. Acho que, não, tranquilo, eu vou de boa. Né? Por que isso é construído? Porque tem um contexto por trás. Tem experiências que vão sendo construídas, tem fatores genéticos envolvidos e assim por diante. E eu acho que isso é muito interessante, porque daí a gente pode voltar até para outras linhas teóricas mesmo, né? Se a gente for olhar, por exemplo, para o próprio behaviorismo, quais foram comportamentos que foram reforçados. E se a gente conseguir fazer essa análise de reforços, de contextos, porque, de novo, a gente só aumenta a frequência de comportamento se ele é reforçado de alguma maneira. Ou seja, se eu ganho algo ou eu tiro uma dor, mais ou menos, simplificando muito, né? O que seria um reforço. Simplificando muito, sim. Mas, basicamente, a gente só aumenta a nossa frequência comportamental dado um reforço. Então, quando a gente pensa nisso, a gente começa a pensar nesses estudos, como a gente viu, né, de gêmeos que diferem muito. Bom,
Por mais que as pessoas possam ter a mesma carga genética, as vivências vão ser diferentes. E até mesmo, tratei meus 2 filhos da mesma forma. Vão ser distintos. Talvez não seja a melhor abordagem. Não. Talvez a melhor abordagem é: eu tenho 2 filhos diferentes, eu vou ter que tratar eles de maneiras distintas. Eu gosto muito de dizer que não existe um único pai para os mesmos filhos, para os filhos que ele tem. Né? São 2 pais diferentes. É a mesma pessoa, mas são 2 pais diferentes. Porque são crianças com necessidades distintas, com personalidades diferentes, com necessidades diferentes. E elas vão precisar também dessa adequação e dessa flexibilidade de quem está cuidando. E daí a gente já também coloca, mesmo que não é o nosso tópico da nossa conversa aqui hoje, mas a dificuldade de conseguir fazer uma parentalidade ou de cuidados, mesmo quem é cuidador não precisa ser necessariamente pai, mãe, estrito senso. Sim. Mas quem faz esse papel de ser cuidador, quão difícil é poder se adequar às necessidades que as crianças vão ter, porque realmente é só a gente parar para pensar e analisar. O nosso vocabulário ele vai evoluindo. A gente no início não sabe pedir exatamente o que a gente está precisando. Então a gente já nasce chorando, basicamente. Já nasce clamando por algo. Mas quanto tempo demora para a gente conseguir verbalizar o que a gente realmente precisa? Então até para a gente poder olhar para esse processo de parentalidade com esse horário. Nossa, é realmente algo difícil? Sim. É muito difícil e é muito necessário. Porque a parentalidade, né, ser cuidadores de uma criança, influencia também no desenvolvimento neurobiológico dela e, por consequência, no desenvolvimento da sua personalidade. Então, é muito importante que os pais tenham esse cuidado e essa atenção, os pais ou os cuidadores tenham essa atenção e esse cuidado com relação ao desenvolvimento dessas crianças. Existem vários estudos que mostram, por exemplo, o quanto o contato físico, isso desde a questão da amamentação, quanto mesmo o contato de, por exemplo, pegar uma criança no colo, ficar com ela mais tempo, fazer massagens, por exemplo, num bebê, quanto isso ajuda no desenvolvimento do hipocampo, de outras áreas cerebrais, e o quanto em outros cenários, né, o cuidado dos pais e das pessoas, dessas figuras, é importante no sentido da diminuição de um risco de desenvolvimento de ansiedade, depressão e outros casos graves, inclusive, de saúde mental ao longo da vida. Então a gente tem vários estudos comparativos nesse sentido, são super interessantes e reforçam mais uma vez a importância que é os pais estarem atentos a esses primeiros momentos de vida. E eu acho que isso é fundamental para a gente entender que não tem um determinismo tão biológico, né? Porque tu pode nascer com uma determinada carga genética, que talvez seja um fator de risco para o desenvolvimento de X patologia, mas dependendo da forma que tu tem esse cuidado, das vivências que tu tem na tua vida, das aprendizagens que tu vai ter, bom, isso pode ser reduzido, aumentado, e isso vai variando muito de indivíduo para indivíduo, experiência por experiência, né? Então, é muito interessante da gente poder pensar nisso. Até porque quando a gente fala disso, uma das coisas que às vezes a gente vai ouvir de pacientes falando assim, mas isso aí é muito mimimi, que isso aí tem que dar afeto o tempo todo. A questão é que afeto demais não é problema. O que a gente às vezes escuta é que há uma discriminação errada entre afeto e limite. Que, na verdade, afeto demais não faz mal. Mas o limite também é necessário. Então, é tu poder dar limites com afeto. Exatamente. E eu acho que esse acaba sendo um equívoco que muitas vezes as pessoas acabam fazendo e, de novo, até por questões contextuais mesmo, faz muito sentido. Mas é importante a gente entender isso, porque isso também está falando de apego, né? Sim, com certeza. E daí, de novo, a gente não vai entrar necessariamente para ficar falando sobre teoria do apego e tudo mais, mas quando a gente pensa em apego, a gente está pensando realmente numa questão que já foi muito estudada dentro da psicologia, principalmente com o Bowlby e com a Mary Ainsworth, e a gente vai ver, né, como essas questões dos estilos de apego que nós temos, elas também influenciam muito no desenvolvimento da nossa personalidade. Eu acho que daí isso só corrobora ainda mais com o que tu trouxe, da importância da gente ter atenção, foco
nesses primeiros anos, nesse desenvolvimento que as crianças têm. Sim, e não é por nada, né, que muitas vezes a grande característica familiar dos pacientes com transtorno de personalidade são famílias que têm uma certa instabilidade. Uhum. Né, seja mais para uma área, por exemplo, uma instabilidade emocional, seja para uma área de instabilidade de segurança e de cuidado e de orientação ou outras várias necessidades. Então, uma das grandes características, talvez, familiares, assim, dentro desses ambientes de pacientes com transtorno de personalidade é essa volatilidade ou essa falta de previsibilidade sobre a reação dessas figuras que estão inseridas ali, né? Até porque nós, como seres humanos, a gente tem basicamente 2 pontos que todos nós precisamos de uma certa forma, né? Que é controle e previsibilidade. Uhum. E quando a gente perde a sensação de controle e a gente perde a sensação de previsibilidade, é muito desconfortável. Uhum. Até tem a questão, né, do locus de controle interno, o locus de controle externo, e tem alguns estudos que mostram, né, por que muitas pessoas têm medo de avião em comparação a andar de carro. Uhum. É porque no carro, querendo ou não, tu sente que tu tá com mais controle Sim. e com mais previsibilidade. Contudo, se a gente for olhar pro avião, a previsibilidade é que o avião chegue melhor, né? Sim. Só que, de novo, é essa falta do controle Sim. que faz com que a gente também possa gerar essas distorções da realidade. Sim, com certeza. Cara, e é um exemplo pessoal meu. Eu andando de carro dirigindo, eu me sinto muito mais seguro do que quando eu tô sentado no banco de trás de carona. No banco da frente, só 2 pessoas, não. Mas no banco de trás, com mais pessoas dentro do carro, eu me sinto mais inseguro. E a minha ansiedade aumenta. E quando eu tô no avião, eu tenho absoluta certeza, racionalmente, que aquilo é extremamente seguro. E que tem racionalmente, fique claro que ele falou racionalmente, porque agora vem a parte que ele vai falar da verdade, como ele se sente. E racionalmente eu tenho absoluta certeza que aquilo é seguro e que tem pessoas altamente capacitadas e treinadas para isso. Mas emocionalmente, em algumas situações, não é sempre, mas em algumas situações, quando eu ando de avião, eu fico ansioso, eu fico com medo. Então, tem muito dessa questão do controle, da previsibilidade, etc. Mas, enfim, só um disclaimer. Não, e eu acho que é legal da gente falar disso, porque isso fala de funcionamento, realmente Sim. dos funcionamentos de comportamentos humanos, né? E como a gente realmente a gente acaba desenvolvendo e potencializa e reduz questões até mesmo de fatores de risco ou até mesmo fatores de proteção. Sim. E daí vale também a gente falar isso até para salientar aqui. Por mais que os fatores genéticos eles sejam importantes, e eles são importantes, é a interação entre a aprendizagem, essas vivências e os fatores genéticos que também vão fazer esse desenvolvimento desse padrão comportamental, de valores, de motivação, que caracteriza a personalidade do indivíduo. Exatamente.